Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo no livro de Colossenses. E hoje nós vamos começar o capítulo 2. O pastor Rafael, o pastor Renan, eles caminharam até aqui, passaram pelo capítulo 1, falando muito da supremacia de Cristo, falando muito da centralidade de Cristo. Paulo fala até mais ou menos o verso 23, fala bastante sobre Cristo Jesus, depois ele foca também no ministério dele, depois da introdução, falando sobre a situação toda, quanto à oração dele pelos colossenses e tal, e agora ele continua aqui e ele fala sobre como a oração abre portas para Cristo. É disso que nós vamos falar hoje, que a oração abre portas para Cristo. Vamos orar então, e aí ler a passagem. Santo Jesus, maravilhoso Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado por mostrar para nós de tantas formas, meu Deus, na tua palavra, pelo ensino, nas nossas devoções, quem tu és, meu Deus. Continua a mostrar para nós, ainda que nós sejamos bem inconstantes em tantos momentos, meu Deus, mostra para nós quem tu és e firma-nos em ti. Seja conosco, conforme falamos na tua palavra, e guarda nos nossos corações, firma nos nossos corações as verdades que provêm do Senhor. Em Cristo. Amém. Vamos ler o capítulo 2, dos versos 1 a 5. A minha versão é a NVI. Diz assim a palavra de Deus. Quero que vocês saibam o quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, como eu falei, no final do capítulo 1, Paulo fala quanto ao ministério de pregação dele, como ele está contente como ele se alegra nos sofrimentos e completa aquilo que falta nos sofrimentos de Cristo nele mesmo e mostra a conhecer como ele é ministro do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo. E aqui ele continua falando, quero que vocês saibam, né, que nós no final do capítulo ainda, né, no versos 28 e 29 do capítulo 1, nós o proclamamos, advertindo e ensinando para cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ele fala, quero que vocês saibam o quanto que eu luto por vocês, que eu ainda não vi. Então, de que tipo de luta Paulo está falando aqui? Tem quem diga que é a luta quanto à prisão, quanto ao fato dele estar escrevendo essa carta a partir da prisão. Pode ser quem fale que é da questão do ensino que ele está dando para Epáfras, para Tíquico, como as pessoas estão, como eles vão retornar preparados, melhor capacitados. E tem quem diga que é a oração. E eu acho que faz mais sentido a gente pensar que essa luta, esse esforço, essa agonia, a palavra aqui é realmente de agonizar, de sofrimento mesmo que Paulo passa, é quanto à oração, porque é um vocabulário que combina com o fluxo que a passagem está seguindo e também combina com o vocabulário que ele já usou para a oração lá no verso 9 do capítulo 1. Ele fala, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então parece com o que está sendo colocado aqui nessa passagem. Faz sentido a gente pensar que é oração. Então ele apresenta uma luta em oração, um esforço em oração pelas pessoas que ainda não o conhecem pessoalmente, para lugares que, até onde nos consta, ele nunca chegou a pisar, ele nunca chegou a ir. Então, primeiro, olha que bonita a situação da oração. Olha como Paulo interpreta a oração. Ele não lida com superficialidade.
Não é uma coisa... Eu estava lendo um livro do Joe Piper, Alegrem-se os Povos, em que ele fala que nós às vezes encaramos a oração como se fosse assim, eu tô num momento de férias, tô numa praia, tô sossegado, e aí eu quero algo para complementar essa alegria, para completar esse descanso, uma água de coco, algo assim, então eu pego e peço isso. Ele fala que isso é uma visão muito fraca de oração, que a oração é um instrumento de guerra, que nós estamos num campo minado, um campo que há uma batalha espiritual forte para arrebatar nossas almas, para tirar os nossos frutos para Cristo, para que menos pessoas conheçam de Cristo Jesus. Então nós temos uma série de inimigos espirituais e nós encaramos essa batalha, nós participamos disso com oração na dependência de Deus. Então é muito fácil para a gente se sentir fraco, né? Não, eu sou fraco, eu preciso depender de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Só que a gente não ora. Então, sabe aquilo de que as atitudes mostram mais o que a gente pensa do que o que a gente pensa de verdade, do que o que a gente fala? A gente não orar é um sinal de orgulho. É um sinal de, poxa, nossa, eu considero mais importante X, Y coisa. Então por que nós não oramos? É porque eu trabalho muito. Tá, mas qual que é essa questão do trabalho? É a questão financeira? Se for a questão financeira, quer dizer que você coloca o sustento material acima de quem Deus é. Não, mas se for a questão de, não, eu fico com muita coisa da família, muita coisa da igreja, muita coisa disso, muita coisa daquilo para fazer, simplesmente não sobra tempo. Então você coloca o louvor dos homens, das coisas que você não faria. Se você não fizesse isso, nossa, tal pessoa vai achar isso de mim, eu vou ficar devendo para tal pessoa, eu vou ter que falar isso para tal pessoa. Você considera isso mais importante do que Deus? Mas porque eu preciso de um tempo de descanso, de um filme, então o entretenimento é mais importante do que Deus. E de novo, não estou falando que essas coisas são ruins, mas é uma questão de prioridade para nós. E também é perfeitamente possível encaixar. Aí vai de quanto você está acostumado com oração, né? Mas digamos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, aí vai como você organiza seu dia, por dia, para se colocar diante de Deus. Só que nesses tempos de pandemia é tão difícil. O coração pesa, o desânimo bate, parece que o dia fica tão arrastado. Eu entendo perfeitamente isso, meus irmãos. E por isso que eu chamo a você e a mim a se dobrar perante Cristo Jesus, na beleza de quem Cristo é. Porque ao contemplar quem Cristo é, ao contemplar a beleza de Cristo, nós vamos ser colocados em oração. Porque a reação natural, com aspas, né, daqueles que estão em Cristo Jesus, é se colocar em oração para conhecer mais da beleza de Cristo. E também em desespero para que outras pessoas conheçam a Cristo Jesus. A gente é tão individualista que nos é estranho pensar o que Paulo fala aqui. Poxa, ele está sofrendo, ele está em agonia por pessoas que ele nunca viu, que são irmãos da fé dele, para que eles cresçam em quem Cristo é. E nos é tão fácil olhar uma notícia quanto à perseguição de cristãos em outros lugares, ver a questão do coronavírus, a quantidade de mortos que está acontecendo, fica tão banal, tão comum para nós, porque todo dia aumenta. E não somos levados à oração. Sabemos de quanto nossos irmãos em outros contextos, seja no contexto árabe do Oriente Médio, seja no contexto oriental, seja no contexto europeu até mesmo, passam por dificuldades tão específicas e deixamos passar sem oração, porque são pessoas que não estão nos nossos olhos, ou porque estamos preocupados conosco mesmo. E Paulo aqui, numa situação de prisão, numa situação desconfortável, ele poderia muito bem falar, chega aí para ele, fala, Paulo, está acontecendo tal situação na cidade de Colosso, assim, e ele fala, Colosso, eu nunca fui em Colosso,
eu estou preocupado com Corinto, eu estou preocupado com Éfeso, eu estou preocupado com a Galácia, eu estou preocupado com tal lugar, eu estou preocupado com as 39 chibatadas que eu levei ontem dos romanos, eu estou preocupado se eu não sei se eu vou sair dessa vivo, estou com tanta preocupação. Manda outra pessoa, pede para outra pessoa escrever essa carta, fala com outro. Eu tô ocupado, eu tô com muita coisa na cabeça. E ele se esforçou, ele lutou, e ele se dedicou a esses irmãos que ele nunca viu. Nós e eu temos dificuldades para os irmãos que nós conhecemos. E pelo que ele orou? Qual que era o propósito de oração de Paulo? Ele diz aqui que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Então a oração dele, digamos que são 3 andares e um farol em cima, um objetivo em cima. São 3 coisas boas que ele está pedindo, que é para um objetivo específico. Vou falar dessas 3 coisas primeiro, a gente já chega no objetivo. Primeiro, que eles sejam fortalecidos em seu coração. Ou, em outras versões, né, que sejam animados em seu coração. Olha que interessante. Fortalecer o coração. E a maneira com que a gente usa a palavra coração, geralmente é focado nos sentimentos. Então, é comum pra gente, puxa, eu tô desanimado, né? Meu coração está para baixo hoje, estou com um aperto no coração e tal. E é uma linguagem normal, é uma linguagem da nossa cultura. Só que na cultura bíblica, o coração é algo, digamos, mais profundo. Não é algo que representa simplesmente as nossas emoções, mas é algo que também representa a nossa vontade, que também representa o nosso intelecto, a nossa racionalidade, que representa, digamos, a soma de tudo que somos. Talvez a maneira que a gente usa a palavra alma, às vezes, sabe? Não a alma, nossa parte espiritual, né? Mas aquilo que carrega a essência nossa. É como ele usa é como a Bíblia usa a palavra coração. E aqui ele fala que sejam fortalecidos no vosso coração. E irmãos, nós precisamos ser fortalecidos, nós precisamos de ânimo no nosso coração. E eu vou falar, não... Talvez se eu fosse usar uma figura, vamos pensar numa gelatina em cima de uma mesa de concreto. Assim que é a nossa vida em Cristo Jesus. Então, a parte das emoções, a parte exterior, a gente vai balançar. É impossível não balançar. Momentos de luto, momentos de tristeza, pandemia, quarentena, isolamento, a gente vai balançar. Só que o fundo do nosso ser, a nossa esperança precisa estar fundamentada em algo maior, que segura para que a gente não caia em desespero, que segura para que a gente consiga ter uma esperança maior, que a vida, isso a gente precisa buscar, pedir para as outras pessoas em oração e buscar em Cristo Jesus uma certeza assim, porque está aberto, a gente vai falar do mistério de Cristo daqui a pouco. A linguagem que Paulo usa é sempre que tá à nossa disposição. Não precisamos de desespero, não precisamos inventar moda, não precisamos reinventar a roda. Cristo Jesus está de braços abertos para nós, pronto para derramar da graça, e constantemente derruba da graça dele. E nós buscarmos isso e nós orarmos por outras pessoas, Deus fará isso, Deus cumprirá, Deus fortalecerá corações. E não apenas o fortalecimento de corações, mas ele diz também que estejam unidos em amor. União em amor, união por Cristo. Ele pede para que aquela comunidade, no meio das heresias, no meio dos ventos de doutrina batendo ao redor, que eles estejam unidos em amor. E fala que não é uma coisa difícil na quarentena e também no dia a dia, mesmo fora da pandemia, a gente estar unido em amor. Parece que nós somos unidos por atividades mais superficiais. Beleza, sair comer um rodízio, sair fazer X coisa para uma atividade X, para uma atividade Y. Parece que a gente se reúne ao redor dessas coisas com as outras pessoas.
Então, e nada contra essas coisas, mas nós precisamos fazer isso com as outras pessoas, com o objetivo de ter comunhão com as outras pessoas. E não simplesmente isso, tá em amor, tá junto com a pessoa, ter uma convivência com a pessoa, de dia a dia, falando das coisas de Cristo Jesus. Ele pede aqui que eles sejam unidos nisso. Então ele pede pelo coração das pessoas, ele pede pelo nível relacional, e ele também fala aqui: sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Então é algo que envolve a racionalidade também. Então, que o pensamento deles, que o coração deles, que as relações deles, que tudo isso esteja fortalecido em Cristo Jesus. Para quê? Qual que é o objetivo? Essas 3 coisas são ótimas, né? Mas existe um porquê, deixa eu só... Tem um caminho para qual isso vai, um objetivo para isso. E a linha de chegada disso é, no final do verso 2, a fim de que conheçam plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Que conheçam a Cristo. Então a primeira coisa não envolve só o racional, envolve também o racional, mas envolve o relacional e o coração. Nós conhecemos a Cristo nas dificuldades que nós passamos, nós conhecemos a Cristo na nossa vida devocional, nós conhecemos a Cristo no culto com os nossos irmãos, nós conhecemos a Cristo na relação com os nossos irmãos, e nós conhecemos a Cristo pelo adquirir de informações, pelo culminar de informações, como da palavra de Deus, como da comunhão com os outros irmãos, como das pregações, como de livros, colocando no nosso coração. Ele pede para que, na oração, né, para que isso tudo, todas essas coisas boas, culminem em Cristo Jesus. Então veja só, o jogo que a gente joga, meus irmãos, na vida, o jogo que quem está em Cristo joga, tem regras diferentes das outras pessoas. As pessoas que não estão em Cristo, elas precisam buscar algo que as encha. Todo mundo busca, né? Todo mundo busca a satisfação. Eu posso buscar a minha satisfação, aquilo que vai me preencher em diversas coisas. E aquilo que o pessoal de Colosso estava buscando eram segredos da religião. Eles queriam mistérios profundos, eles queriam coisas elevadas para que eles fossem iluminados, sabe? Por um conhecimento religioso. Ali estava o conhecimento, a satisfação que eles buscavam. E a gente tem vários ídolos para nós buscarmos, meus irmãos. Tem o ídolo da religião também. Tem o ídolo da satisfação nossa, que pode ser em dinheiro, pode ser em sexo, pode ser no relacionamento. Tantas coisas que nós buscamos como muletas. As pessoas buscam isso. Mas quem está em Cristo joga por outras regras e conhece que a verdadeira satisfação, a verdadeira fonte de tudo está em Cristo Jesus. E ele fala: eu lhes digo isso, né, no verso 4, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Desculpa, no verso 3, né? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí no 4 eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Então eu falo isso para vocês porque aquilo que vocês buscam de verdade, que no caso deles era esse conhecimento secreto da religião, está escondido em Cristo Jesus. Então aquilo que vocês estão desesperadamente buscando no esgoto, buscando em águas impuras, e nós fazemos isso, é muito fácil nós perdermos o gosto por Cristo Jesus e procurarmos satisfação em outros lugares. Isso que vocês estão desesperados buscando está em Cristo Jesus, e eu oro para que vocês vejam essa beleza de Cristo, que é o que ele construiu em todo o capítulo 1, toda a beleza, toda a supremacia de Cristo. Ele pede isso para que o coração dele seja desperto nisso. Então, meu irmão, onde está teu coração? Onde está o desejo profundo do seu coração? Está em se sentir amado? Está na busca de paz? Está na busca por prazer? Está na busca de uma posição social? Você só vai encontrar a satisfação plena. Só vai encontrar o conhecimento verdadeiro.
só vai encontrar o amor verdadeiro na pessoa de Cristo. E isso vai ser no fortalecer do coração, isso vai ser nas relações, isso vai ser no conhecimento voltado, concentrado em Cristo Jesus. E no verso 5: porque embora eu esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem, e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então, eu estou fisicamente distante de vocês. Nos lembra a quarentena, né? Nos lembra essa distância que nós temos, que nós ficamos muito tempo e, né, continua aí. Eu estou fisicamente distante de vocês, mas eu oro para que vocês vejam isso. De espírito estou presente e me alegro em ver vocês. Como é difícil a gente se alegrar com as outras pessoas. Como é difícil a gente se importar com as outras pessoas. Ainda mais nesses momentos que todo mundo, toda a família, todo relacionamento, todo casal tá com problemas. Tá com coisas a serem tratadas. Tá com situações que precisam ser fortalecidas. E Paulo aqui no momento de dificuldade pessoal dele, estende o coração dele em oração, pedindo: ó Senhor, Cristo Jesus maravilhoso, aquele pelo qual é todas as coisas, a cabeça do corpo que é a igreja, o princípio e primogênito entre os mortos, aquele que tem a supremacia de tudo, aquele que habita toda a plenitude, tudo isso do capítulo 1, né? Mostre para eles a beleza da sabedoria, do conhecimento, do mistério que é em Cristo. E ele fala mistério, a gente pode pensar que é uma coisa escondida, difícil, que é pra gente muito esperta, que é pra gente muito assim. E é exatamente o oposto que ele está fazendo. Quando ele usa muito da palavra mistério, é parecido com Cristo divulgando o reino de Deus. É chegado, está aberto. Aquilo que ficou tanto tempo escondido, aquilo que Deus não revelou outrora, agora ele está revelando em Cristo Jesus, mostrando quem ele é. E é de graça. Venham e vejam. Se tem sede, vem beber da fonte da água da vida. Se tem fome, venha comer do pão da vida. Em Cristo a gente encontra isso. E ele falando aqui, pensando em toda a situação que está em Colosso, a heresia, o pessoal querendo enganar, tudo que está acontecendo, ele fala: corram para Cristo. E é isso que nós necessitamos na nossa vida, meu irmão. Correr para Cristo Jesus. E a gente vai precisar ser reconstruído diversas vezes. A gente vai precisar da nossa conversão em si, onde a gente se batizou, onde a gente foi salvo, onde Cristo arrebatou nosso coração, mas de diversas conversões, quase que diárias, do nosso desânimo, da nossa apatia, do nosso ressentimento. E o Espírito Santo opera. Então, meu irmão, tá difícil, tá pesado. Luta. Luta em oração. Luta para que as pessoas que você ama, que não conhecem a Cristo, conheçam dele. Ajoelha no chão. Porque conhecer de Cristo nos leva a isso. E quanto mais, assim, é hábito. A gente perde os hábitos muito fácil. Então, se está difícil, busca um momento, busca 5 minutos, 2 minutos antes de almoçar, antes de jantar, mas esteja diante de Cristo diariamente. E devagar isso vai aumentar. Busque na Bíblia. Busque com seus irmãos. Mande mensagem, converse, ligue. Grita por ajuda, mas não considera que você consegue viver sem beber de Cristo. Para que a gente não morra na praia. Para que a gente não lute tão bravamente por parte da nossa vida e acabe sem conhecer a Cristo. Precisamos dele. E ele se mostra para nós. E é isso. Aqui ele luta em oração para que as pessoas conheçam de Cristo Jesus. Que Cristo continue a fortalecer nossos corações, que nós possamos continuar a conhecer quem Cristo é, que nós possamos continuar a ter um elo de amor
em Cristo. Oremos. Jesus maravilhoso, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelas pessoas que oram por nós, meu Deus, muito obrigado porque pessoas que nós nem conhecemos, meu Deus, oraram de uma forma que o Senhor usou para que a gente chegasse onde nós estamos hoje. Fortalece o nosso coração, una-nos com um elo de amor, nos mostre a sabedoria que há no mistério que tanto tempo esteve envolto em sombras, mas que agora está aberto para todos. Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mostrou para os pequeninos a tua verdade. Em Cristo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Até mais.